Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula sobre eletromagnetismo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a força magnética entre fios. Então percebam, o que acontece quando tem um fio percorrido por corrente elétrica? Ele gera nas suas imediações um campo magnético, tá certo? Se eu tenho um outro fio também percorrido por corrente elétrica, o que acontece? Ele também gera nas suas imediações um campo magnético. Então o que aconteceria se eu aproximasse um fio do outro? Se eu tenho dois fios percorridos por corrente elétrica e se eu aproximo um do outro, o que vai acontecer? Eu vou ter dois campos iguais interagindo. Então quando eu tenho dois campos iguais interagindo, qual que é o produto da interação desses dois campos? É uma força. Então vai haver uma força magnética que a gente precisa encontrar. Então, essa força, ela pode ser basicamente dois tipos. Nesse caso aqui, ela pode ser de atração ou ela pode ser de repulsão. Essa força pode puxar um fio ao encontro do outro, ou essa força poderá empurrar um fio ali, separando ele do outro. Então, a gente primeiro precisa saber se ela é de atração, se ela é de repulsão, e depois a gente tem que medir essa força. Então, vamos lá, então, por partes. Nesse caso aqui, ó, os dois fios estão sendo percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido. Será que vai ter uma atração ou uma repulsão? Vamos descobrir. Bom, para eu descobrir isso eu vou usar o que? A regra da mão direita. Então, por exemplo, a regra da mão direita serve para descobrir a orientação do campo. Então, se eu usar a regra da mão direita nesse fio aqui de baixo, ó, dentro do polegar, o fio está, a corrente indo para lá, aqui embaixo está entrando, lá em cima está saindo. Então, está entrando aqui embaixo, aqui em cima está saindo. Se lá em cima está saindo, é polo norte. Se aqui está entrando, é polo sul. A mesma coisa eu vou fazer com o fio de cima. Então vamos lá, então, regra da mão direita, dedo polegar. Aqui embaixo está o quê? Entrando, lá em cima está saindo. Então vamos lá, aqui embaixo está entrando, aqui em cima está saindo. Se aqui em cima está saindo, é polo o quê? Norte. Se aqui está entrando, é polo sul. Eu coloquei contrário, invertido ali. Aqui, né? Perdão, aqui está entrando e aqui está saindo. Desculpa, corrigir. Então aqui embaixo está entrando, xizinho, aqui em cima está saindo, pontinho. Mesma coisa. Então perceba, gente, aqui na parte de baixo eu tenho um polo o quê? Polo sul. Aqui também eu tenho um polo o quê? Um polo norte. Entre polos de nomes opostos tem atração ou repulsão? Atração. Então nesse caso aqui eu teria uma força de quê? De atração. Esse fio de cima seria puxado para baixo, por exemplo, e o de baixo seria puxado para onde? Para cima. Isso aqui é uma força o quê? Uma força magnética, certo? Então tá aqui, ó, descobrir a característica da força. Então se eles estiverem sendo percorridos por corrente, então no mesmo sentido, eu tenho uma força de atração. E se as correntes fossem de sentido contrário? Para aproveitar a figura, eu vou colocar nesse cantinho de cá. Vamos aproveitar a figura e vamos colocar no cantinho de cá. Imagina, está aqui os fios, né? Continuam aqui, ó. Aqui os fios continuam. Vamos supor que tem aqui uma corrente agora para a direita, aqui, e aqui uma corrente para a esquerda. Como que eu faço para descobrir a orientação do campo magnético? Regra da mão direita. Então está aqui, o dedo polegar. Aqui embaixo está o quê? Entrando, lá em cima está saindo. Então vamos lá, aqui embaixo está entrando, aqui em cima está saindo. Agora a regra da mão direita aqui embaixo. Ó, o dedo polegar agora para a minha esquerda, porque a corrente está para a esquerda. Aqui em cima está entrando, lá embaixo está saindo. Então aqui em cima está entrando, aqui embaixo está saindo. Se aqui embaixo está saindo, é polo o quê? Polo norte. Está entrando, polo sul. Aqui está o quê? Está entrando, polo sul. Está saindo, polo norte. Agora perceba, na parte de baixo aqui eu tenho o quê? Um polo sul. Aqui eu tenho um polo o quê? Um polo sul. São polos de mesmo nome. Então aqui agora tem atração, tem repulsão. Tem repulsão. O fio de cima é empurrado para cima, o fio de baixo é empurrado para baixo. Quando as correntes estão aqui com sentido contrário. Então quando as correntes tiverem o mesmo sentido, eu terei o quê? Uma atração. Quando elas tiverem sentidos opostos, eu terei o quê? Uma repulsão, tá certo? Então beleza, ficou claro, nós mostramos para vocês aí, né, a natureza da força, quando que ela é de atração, quando que ela é de repulsão. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos medir esta força magnética.
eu vou ver quanto que vale a intensidade dessa força magnética. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro medir aqui, ó, no fio 1. Vamos imaginar que você não está vendo o fio 2. Faz de conta que você não está vendo o fio 2, você está vendo o fio 1, certo? E esse fio 1 está sofrendo a ação de uma força magnética. Então, ia cair naquela primeira situação que nós mostramos para vocês. Como que eu faço para calcular a força magnética de um fio que está sujeito a uma região que tem um campo magnético? Bom, não seria essa equação aqui, ó. Então a força magnética do fio é igual a quanto? Vou tirar o vetorzinho para colocar o módulo dela, certo? É o campo vezes a corrente vezes quem? Vezes o comprimento do fio. Agora perceba, eu estou calculando aqui a força magnética, gente, no fio 1, porque o fio 1 é igual ao fio 2. Terceira lei de Newton, ação e reação. Essas forças têm a mesma intensidade. Mas eu vou partir de um para daí encontrar a relação, uma correlação com o outro. Então é a força magnética do 1, do fio 1. Qual que é a corrente que passa no fio 1? I1. Então essa corrente aqui, quem que é? É a corrente I1. Agora vem o detalhe. E este campo? Que campo que é este aqui? Este campo é o campo da região. É o campo da região onde o fio foi inserido. Então perceba, eu estou olhando só o fio 1, que ele está numa região que tem o campo. Quem que é a outra situação? Quem que é o fio que está gerando esse campo externo? O fio que gera o campo externo não é o fio 2? É. Então o campo que aparece na região para atrair o fio 1 é o campo gerado por quê? Pelo fio 2. Então, onde tem B aqui, eu vou colocar B2. Então, esse B2 é o quê? É o campo magnético da região que está fazendo com que o fio 1 sofra interação. Agora, como que eu faço medir o campo magnético que esse fio 2 gerou? Simples, gente, ó. Isso aqui é aquela situação que nós mostramos do campo magnético nas imediações do fio. Lembra que a gente mostrou para vocês aquela situação assim, ó? Eu tenho lá um fio, uma determinada região, uma corrente elétrica para um lado qualquer do fio, aí eu tenho um certo ponto aqui, ponto P, que está uma distância R do fio. Como que eu fazia para medir a intensidade do campo magnético desse ponto? Lembra que eu mostrei para vocês essa equação aqui? Ó, o campo magnético é igual a quanto? μ0I dividido por quanto? 2πr. Tinha essa equação, não tinha? Então essa equação mediu o campo magnético nas imediações do fio. Então eu vou colocar aqui, então essa força magnética é igual a B2. B2 é aquele campo lá, ou seja, é o campo desse fio 2. Então como é que eu calculo isso? Vai ser μ0. O I que aparece, que é a corrente elétrica que tem no campo 2, então vai ser I2, dividido por quanto? Por 2πr. Quem que é esse R? O R é a distância que separa os dois fios. Está aqui, ó, o R é a distância que separa os dois fios. Então, ao invés de colocar R, eu vou colocar o quê? D. Que multiplica o quê? O restante da equação, ó. I1 vezes L. Pronto, ó. Esta, então, é a equação, deixa eu só reescrever ela. Então, essa é a equação que a gente usa para medir a intensidade de quem? Da força magnética entre os fios. Então, é μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, que multiplica, só colocando de forma ordenada, ó, I1 vezes I2, vezes L, que é o comprimento do fio que está dentro da região, dividido por quanto? Por 2πd. 2πd, quem que é D? D é a distância que separa os dois fios. Está aqui, ó. Então essa é a equação que a gente usa para medir o que é a intensidade da força magnética entre os fios, onde μ0 é a permeabilidade magnética do meio, I1 e I2 são as intensidades das correntes que passam respectivamente dos fios 1 e 2, L é o comprimento dos fios que estão ali paralelos uns aos outros, e D é a distância entre eles. Então, se você aproximar um fio do outro, a força magnética entre eles aumenta. Se você afastar um fio do outro, a força magnética entre eles diminui, tá certo? Então tá aí, gente, mostramos para vocês como classificar a força de interação entre dois fios e como medir essa força. Até a próxima.